Opa, e aí? Você já ouviu falar da teoria quântica da atração entre os planetas? Não? Bom, não vamos falar sobre isso hoje, mas sim sobre criatividade. A criatividade é algo que sempre vai te ajudar, caso seja uma pessoa que trabalha em algo que necessita de soluções rápidas, eficientes, dinâmicas e todos os outros sinônimos. Mas o ponto é, não sou criativo. O que fazer? Nesse caso, independente de tudo que eu poderia te dar de dicas para ser mais criativo e o que seguir na sua rotina, vou falar apenas uma coisa nesse começo. Cuide-se. Muitas vezes tentamos demais uma coisa, cansamos e continuamos tentando, mas isso só nos desgasta. Quando se sentir assim, dá uma pausa, come um lanche, toma um banho quente, vê teu anime favorito, medita, troca uma ideia com teu animal de estimação. O principal é estar com a mente plena para captar ideias. Tendo isso em vista, vamos trocar uma ideia sobre criatividade? Bom, parafraseando aqui Todd Lubert, professor de psicologia diferencial, no próprio livro Psicologia da Criatividade, ele argumenta, abre aspas, a criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta. Essa produção pode ser, por exemplo, uma ideia, uma composição musical, uma história ou ainda uma mensagem publicitária, fecha aspas. Com isso em mente, podemos extrair que criatividade vai ser algo que devemos adaptar ao que precisamos fazer no momento. Ou seja, não adianta querer pensar em 1001 coisas diferentes se 70% delas não irão envolver a pauta principal do seu problema. O que nos leva ao próximo tópico. E o meu favorito também. O foco. Criatividade é muito sobre perseverança e foco. Começar algo, começar seu objetivo e não deixar nada te impedir. A procrastinação mesmo pode atrapalhar bastante, mas é preciso motivação e um ambiente que te incentive a dar início com o que você precisa fazer. Não desiste, só precisa começar de algum ponto e ir em frente. Mesmo que em passos lentos, demorados, devagar, muitas vezes a criatividade flui apenas na metade do processo. E nunca chegaria se tu não tivesse nem começado, ou pior, se não tivesse nem tentado. Então, manter o foco é algo inegavelmente inestimável nesse tipo de tópico. Principalmente nessa área, que envolve tanta criatividade. Compreender a ambiguidade das coisas e entender que nem tudo é tão simples quanto parece, se faz muito necessário. Tem uma frase famosa que é, nem tudo é preto e branco simplesmente. E essa frase tá em Pokémon, olha só. Precisamos ir além do padrão convencional de respostas, e isso vai exigir um pouco mais de tempo e foco para se pensar sobre. E também de pesquisas, é muito bom pesquisar. Não precisa ter medo de correr riscos, se joga neles, saia dessa zona de conforto, perder, ganhar, ser superado, superar, comer e ser comido, enfim, vocês entenderam. Quem sai da zona de conforto pode descobrir coisas que nunca seria possível dentro da sua bolha. E, muitas vezes, pode abrir várias portas, oportunidades para te descobrir coisas novas para si mesmo. Pro teu próprio serviço, às vezes nem sempre, às vezes é só uma experiência pessoal mesmo. E vai por mim, vai te ajudar bastante. E, além de que vai te tirar de uma monotonia, né? E não que seguir a rotina não seja algo bom, mas a partir do momento que tu cai numa rotina, acaba podendo te cansar bastante, principalmente psicologicamente. E nunca deixe de notar as coisas do seu dia a dia. Muitas vezes adquirimos ideias e a criatividade transborda pela mente com as mais simples conversas do cotidiano. Eu mesmo, sendo artista, sempre que quero ter uma explosão de ideias, vou conversar com meu mano Cauã. Aliás, segue lá, que é um do tri bacana. Onde, sempre que ele bate um papo comigo, eu saio com ideia para pelo menos umas 90 ilustrações diferentes. Se atente aos detalhes do dia a dia. Olhe mais ao seu redor, veja o formato das coisas, escute músicas que te deixem no clima para o que exatamente você está fazendo. Vai pegar um sol? Crie um ambiente propício para que a sua criatividade possa aflorar. Se a gente se mantesse sempre na mesmice, mesmo que a gente faça o que a gente faz de uma forma boa, em algum momento isso vai cair na rotina e talvez tu até mesmo se canse disso, se sinta frustrado, em que pese tu estar fazendo algo bom,
pra ti muitas vezes não vai estar saindo bom. Por isso que é sempre bom considerar várias ideias, vários contextos, conhecer pessoas novas e consumir vários tipos de coisa. Não ficar tão preso no, entre aspas, de sempre. O próprio criador do celular maçã, se é que você me entende, já disse uma vez que criatividade é a arte de conectar ideias. Então, faça com que você tenha as ideias, ligue-as, analise e veja e processe para chegar a um resultado aceitável para ti mesmo. Principalmente se tu trabalha com esse ramo, né? E esse carinha aqui, eu não vou saber pronunciar o nome dessa... Acredita que pessoas criativas devem ser capazes de ver as coisas de maneiras novas. E até mesmo de forma mais simplórias e ingênuas. Ou seja, não fique com medo de criar. Apenas começa, que eu te garanto que tu vai chegar em algum lugar. E a brainstorming também pode te ajudar muito, hein? Tchauzinho, falou.